Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa lenda muito antiga, uma daquelas que atravessam gerações. É uma história que parece simples, mas olha, tem uma profundidade enorme sobre amizade, sobre mágoa e principalmente sobre o que a gente escolhe guardar na memória. E para começar, vamos pensar juntos numa coisa. Quando um amigo nos machuca, qual é o melhor caminho? Guardar aquela mágoa ou simplesmente deixar para lá? Essa pergunta é o coração da lenda poderosa que a gente vai conhecer agora. Bom, a nossa história começa num dos cenários mais difíceis que se pode imaginar. Um deserto imenso, implacável. E é lá que dois amigos estão caminhando, um sendo a única companhia e o único apoio do outro. Em algum ponto da viagem, debaixo daquele sol forte, a tensão simplesmente explode. Sabe como é? Uma discordância boba vira uma briga feia, e as palavras começam a machucar. E então, acontece o que ninguém esperava. Num momento de raiva, um amigo levanta a mão e agride o outro. Um soco. Um ato chocante que coloca em risco todo o laço de amizade que existia entre eles. Mas olha só que curioso, o que realmente chama a atenção aqui é a reação do amigo que foi agredido. Não foi nada do que a gente poderia esperar. Não teve grito, não teve revide, foi uma coisa bem diferente. Em silêncio, com o rosto doendo tanto pela agressão quanto pela traição, ele só se abaixou. Foi uma ação calma, pensada, que contrastava totalmente com a tempestade de emoções que ele devia estar sentindo. O que será que ele ia fazer? E como o próprio dedo, ele escreveu essa frase, ali mesmo, na areia do deserto. Uma declaração do que tinha acontecido, mas entregue para um lugar onde qualquer vento poderia apagar. Esse é o primeiro grande símbolo da nossa história. Apesar daquele clima péssimo, da mágoa que ficou no ar, os dois amigos continuaram a jornada. A amizade, mesmo ferida, fez com que eles seguissem em frente, até que encontraram um verdadeiro sinal de esperança. Ver um oásis no deserto é como uma promessa de vida. Eles resolvem entrar na água para se refrescar, talvez até na esperança de que a água lavasse aquela mágoa. Mal sabiam eles que a jornada ainda reservava mais uma provação. De repente, o perigo muda de cara. O amigo que tinha sido agredido começa a se afogar. E o outro, aquele que o feriu, sem pensar duas vezes, se joga na água para salvar o amigo. Ele se torna o salvador, puxando o companheiro de volta para a vida. Depois de se recuperar daquele susto de quase ter se afogado, o amigo que foi salvo tem uma segunda reação. E ela é tão deliberada quanto a primeira, mas dessa vez com uma intenção completamente oposta. Veja bem, ele não usa o dedo, nem vai para a areia, não. Dessa vez ele pega uma ferramenta, um estilete, e procura algo permanente, algo sólido, uma rocha. E ele grava essas palavras na pedra. Percebe o contraste? A dor foi escrita onde podia ser facilmente apagada, mas o ato de salvação foi gravado para resistir ao tempo, ao vento, a tudo. E é aqui que a história revela toda a sua sabedoria. O amigo que bateu, confuso, pergunta: "Ué, por que você escreveu a ofensa na areia, mas gravou o bem que eu fiz na pedra?" A resposta que ele ouve é o coração dessa lenda. A lógica é brilhante. As ofensas, as mágoas, os erros, a gente deve escrever na areia, confiando no vento do esquecimento e do perdão. Agora, os atos de bondade, de amor, de heroísmo, esses a gente deve gravar na pedra da memória, para nunca, nunca serem esquecidos. A areia, portanto, simboliza a impermanência. É a escolha consciente de deixar ir, sabe? De não permitir que a dor e o ressentimento criem raízes e comecem a definir a nossa história. A pedra, por outro lado, é a permanência, é a gratidão. É a escolha de honrar e valorizar os momentos que nos levantam, que fortalecem nossos laços, gravando eles bem fundo na memória do coração. E para fechar essa reflexão, a fonte dessa história ainda nos deixa com uma sabedoria extra, um provérbio que adiciona uma nova camada de profundidade a essa conversa sobre amizade. O que isso quer dizer? É algo bem profundo. Às vezes, a ferida que um amigo nos causa, uma verdade dura, uma crítica necessária, é mais fiel e valiosa do que o elogio fácil de um inimigo. Mostra que até mesmo a dor pode ter um propósito dentro de uma amizade de verdade. E assim a gente termina com uma pergunta para cada um de nós. Olhando para as nossas próprias relações, para as nossas experiências, o que é que a gente está escolhendo escrever na areia para deixar o vento levar? E o que estamos fazendo questão de gravar na pedra para valorizar para sempre?